amigos, sejam bem-vindos ao nosso capítulo 9, segunda parte, onde vamos aprender um pouco mais sobre texturas, focando agora em mapeamento UV. Muito bem, então para começar vamos ativar aqui o nosso screencast e vamos deletar este cubo para começar um objeto aí do zero, sem nenhum material criado, sem nada. Posicionando ele agora pela visão superior, vamos aí pegar um ponto de iluminação, vamos fazer uma cópia desse ponto de iluminação, deslocar ele aqui para outra diagonal, frontal, vamos aumentar essa luz para cá, outra já está em cima, vamos colocar em modo de renderização. E aí vamos só verificar se todas as faces estão iluminadas. Essa daqui ainda está com pouca iluminação. Vamos só consertar isso. Agora sim, temos todas as faces bem iluminadas para a gente poder estar aí acompanhando todo o projeto. E agora podemos continuar. Muito bem, primeiro passo aqui, nós vamos criar aí então um material. Vamos selecionar então o cubo. Tirar do modo de visualização por renderização, vamos colocar em sólido, vamos criar aqui um material qualquer, vamos então criar agora uma textura. A textura será do tipo imagem e eu vou abrir aqui esta imagem e vou selecionar aqui o arquivo de imagem da madeira. Da mesma forma, vamos colocar aí uma geometria. E vamos colocar as coordenadas naquele modo geradas, do tipo cubo. Agora podemos dar uma olhada como é que está nosso material aí aplicado, ok? Então, basicamente é o que nós tínhamos feito aí na nossa aula passada, né? Se a gente aproximar um pouquinho aqui, nós podemos ver aqui a textura aplicada da madeira. Se fizermos aí uma renderização, também podemos ver por aqui que já existe alguma textura em relação ao relevo do nosso material, tá? Bom, o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês é que quem fez os exercícios, quem trabalhou aí e andou experimentando a utilização da textura, né, deve ter percebido aí que existe uma certa dificuldade para a gente conseguir colocar a imagem nos nossos objetos da forma como a gente gostaria, né? Então, imagine, por exemplo, que você tem algum detalhe e você gostaria de colocar esse detalhe da imagem nessa borda aqui do nosso cubo, ou vice-versa, enfim, qualquer imagem que precisaria ter uma precisão na hora de revestir essa imagem no nosso objeto. E o mapeamento UV, ele veio justamente para nos ajudar em relação a isso. Só que antes da gente começar com o mapeamento UV, eu vou complementar um pouco a aula passada, tá? Eu fiz novamente um teste com vocês e o teste se baseia no seguinte aspecto, tá? Existe uma forma de nós podermos estar aplicando texturas diferentes em partes do nosso objeto, né? Então eu vou fazer essa pequena demonstração agora e vou aproveitar isso como um exemplo para aqueles que de repente não estão estudando da forma correta como deveriam estar estudando este programa, tá ok? Bom, como a gente falou lá no capítulo 7 em materiais, eu tinha dito para vocês que a gente poderia estar aí aplicando materiais, mais de um tipo de material, né, no mesmo objeto. Vocês estão lembrados disso? Então eu vou fazer novamente esse exemplo. Nós vamos aqui colocar no modo de sólidos, vamos entrar aqui no nosso modo de edição e vamos escolher aqui uma única face do nosso cubo, essa face aqui frontal, tá? E nessa face eu vou criar aqui
um novo material, ok? E vou atribuir este material apenas a esta face aqui, ó. Então, se colocarmos aqui no modo de renderização, tá? Nós observamos que o nosso cubo agora está com dois materiais, né? Nós temos um material que foi completamente texturizado, ok? Tá? E temos aqui uma face sem nenhum material. Na aula passada, quando começamos a mexer aí com texturas, eu falei para vocês que a textura é relacionada com quem? Com o material. Então, se a textura é relacionada com o material, eu posso muito bem aplicar uma outra textura neste material aqui, não posso? Então vamos fazer isso agora. Vou entrar aqui na parte de texturas. Vamos criar uma nova textura. Ela vai ser do tipo imagem ou filme. E vou selecionar esta imagem. Selecionando aqui uma textura que eu baixei daquele site textures.com. Vamos abrir esta imagem, é uma imagem que imita pedra. Ela não está ainda com o mapeamento correto, né? Ela está pegando aquelas faces triangulares que compõem a face principal aqui do meu cubo. Então vamos resolver o problema do mapeamento. Vamos colocar no formato aqui geradas. Formato de cubo, e vamos aplicar aqui também uma geometria para esta ok. Então o nosso cubo agora ganhou aí dois materiais e ambos os dois materiais estão texturizados. Então a pergunta que eu coloco para vocês agora, que é importante e que é uma dica com relação a estudo, tá? Você conseguiu fazer isso sozinho? Você chegou a essa conclusão sozinho? Eu ensinei para vocês aí que nós poderíamos estar aplicando dois materiais diferentes ao nosso objeto. Isso ocorreu na nossa aula de número 7, o capítulo 7, né? Onde aprendemos a trabalhar com materiais. Capítulo 8 nós falamos aí sobre renderização, e no capítulo 9 nós falamos então sobre texturas, e essa é a segunda parte do nosso capítulo 9. Se eu disse para vocês no capítulo 9 que a textura ela é um complemento do material, eu entendo que você, por conta própria, poderia chegar nessa conclusão, que se eu consigo aplicar dois materiais ou mais materiais, né, diferentes, naquela aula de materiais nós vimos que nós colocamos até 3 materiais, mas poderíamos colocar uma quantidade grande de materiais diferentes para cada objeto. E na primeira parte do capítulo 9 eu falei que a textura ela é um complemento de quem? Do nosso material. Então, se você está realmente aí desvendando e tudo mais, você conseguiria sozinho ter chegado aí nessa conclusão, né? Que a gente poderia estar aplicando aí mais de uma textura no mesmo objeto, aplicando ela em partes do meu objeto, né? No caso nós aplicamos aqui em uma única face do nosso cubo, tá? Por que eu estou forçando isso para vocês, tá? Para aqueles que ficaram aí, desculpe a forma como eu vou estar falando, tá? Mas para vocês que ficaram aí sentados na cadeira, esperando apenas a informação ser despejada na tela, na frente da tela de vocês, é uma dica que eu passo, que a gente tem que estar pensando, né? Que a gente também tem que estar aí desvendando o negócio sozinho, né? Então, com aquelas informações que a gente foi recebendo, a gente tem que começar a destrinchar um pouco mais aí o programa. E por que eu forço isso para vocês, tá?
Algumas pessoas podem até não gostar disso que eu estou fazendo, pode até pensar assim, ah, você esqueceu de passar isso na aula anterior e agora você está dando uma de gostosão aí e está tentando jogar a gente contra a parede. Não, não é isso, tá, gente? Até porque eu tenho todos os capítulos do nosso curso, já estão todos elaborados, tá? Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, um documento, o capítulo 16 do nosso curso, que já está aqui, ó, como um roteirinho para mim poder estar aqui seguindo e justamente não estar esquecendo nada de passar para vocês. E se vocês perceberam, no capítulo 9, parte 1, eu havia esquecido algo que eu gostaria de ter passado no meu roteiro no momento que nós estávamos fazendo aí o vídeo, né, da primeira parte do capítulo 9, onde eu esqueci de falar, por exemplo, as múltiplas camadas de textura, né, que é quando eu coloquei aquele logotipo do AFR 2010 aqui, dando um relevo no nosso material. Então, eu tenho já tudo pré-determinado aqui, inclusive estes questionamentos que eu faço com vocês agora, tá? Então não pensem que eu estou esquecendo alguma coisa e estou tentando camuflar, não é isso. Eu estou tentando passar uma dica para vocês sobre como estudar e como desvendar os programas. E por que isso, tá? Porque enquanto algumas pessoas estão ali sentadas na frente do computador e não desenvolvem e não correm atrás, simplesmente esperam receber a informação pronta, empacotada, só realmente ficar assistindo o vídeo, outras pessoas já não estão fazendo isso. Outras pessoas já estão correndo atrás, estão tentando utilizar a ferramenta, estão fazendo testes e tudo mais. E num ambiente de concorrência, quando você, por exemplo, for lá procurar um emprego, for querer se inscrever a trabalhar com isso em algum lugar, se você é uma pessoa que não corre muito atrás e não se prepara para o mercado de trabalho, você pode ter certeza que outra pessoa está se preparando para o mercado de trabalho. Então isso é uma dica que vocês têm que ter aí, de estar cada vez mais estudando, correndo atrás, mexendo no programa, tá? Então, para aqueles que conseguiram fazer isso que eu acabei de fazer nesse início da nossa segunda parte aí do capítulo 9, parabéns, tá? Porque é isso que eu espero de quem realmente está interessado no programa, em aprender e fazer esse curso acontecer na sua vida, né? Ele transformar o seu aprendizado, para que você possa estar aí realmente trabalhando por conta própria nesse programa. Para aqueles que não chegaram aqui e realmente nem pensaram sobre isso, novamente um puxão de orelha, pessoal, tá? Não levem a mal, isso é para o bem de vocês. Interpretem tudo isso, essa crítica, como algo construtivo para a vida de vocês. Por outro lado, também, eu estou mostrando aqui, embora a gente não esteja utilizando aqui o mapeamento UV ainda não aprendemos sobre isso, tá? Dessa forma, a gente também consegue estar aplicando texturas, né? E também estamos conseguindo ter algum controle sobre as imagens que gostaríamos de aplicar, né? Eu poderia, por exemplo, pegar uma imagem que eu montei. Então, no caso, eu vou substituir esta imagem. Vamos pegar aqui a amostra 2, tá? E aqui teríamos aí, ó, os números aplicados da forma correta, né? Podemos ler os números e ao mesmo tempo estamos tendo o controle de aplicar este número apenas em uma face. Quer dizer, poderíamos aplicar uma imagem aqui e poderíamos aplicar outra imagem aqui, né? Exatamente desta forma aqui. Então poderíamos voltar aqui, por exemplo, para sólidos, selecionar aqui esta face, né? Estou apenas com essa face selecionada. Então vamos aqui em materiais, escolhemos o material 001, que é o segundo material que criamos para aplicar na outra face, e vamos atribuir ele a esta face aqui. Nesse momento já temos o nosso objeto. Vamos mudar aqui para renderizar, né?
E aí observamos o que? Observamos que este material ele veio inverso a este aqui, né? Então, para a gente poder estar consertando esse problema da visualização aqui, pois como aprendemos na aula passada, quando aplicamos o material nesta face aqui, ele é como se fizesse aí uma projeção, né? E ele projetando nesta outra face aqui de trás, ele acaba tendo esta numeração aqui ao contrário, como se estivéssemos olhando a imagem refletida em um espelho, não é? E para corrigir isso, então teríamos que criar um outro material neste caso aqui. Veja a dificuldade que tudo isso está me criando, né? Eu vou então criar um novo material, um terceiro material. Vamos chamar esse material aqui face de trás. Ok. Vamos criar uma nova textura para este material. Vamos abrir lá aquela imagem. Vamos mudar, quer dizer, temos que fazer aí todo o processo novamente, ok? E agora, a gente fazendo aí um pequeno ajuste aqui no tamanho, quer dizer, vamos inverter no caso o nosso eixo X, que é esse eixo que está aqui, né? Em vez de utilizar o tamanho com 1 positivo, nós vamos inverter isso, que é justamente para a gente acertar essa imagem, tornando ela inversa, né? Vamos colocar aqui -1. E aí temos então uma face corretamente aplicada, né? E a outra face aqui também corretamente aplicada. Para aqueles que estudaram, para aqueles que mexeram na ferramenta, vocês devem ter se deparado aí com essa dificuldade, né? Muitos devem ter tentado mexer nessa forma de coordenadas aqui para aplicação da imagem, né? E aí vocês devem ter percebido que quando mexíamos aqui e acertávamos um lado do nosso cubo, no outro lado nós não conseguíamos acertar isso, né? Então, muitos devem ter passado aí por essa dificuldade, mas aqueles que realmente testaram a ferramenta, tá? Então, isso tudo que nós fizemos aqui foi só para demonstrar para vocês que podemos estar trabalhando com faces no nosso objeto e aplicando as texturas por faces ou por elementos do nosso objeto, né? Da mesma forma, aqui a gente também poderia estar mexendo na parte aqui de geometria, enfim, isso daqui é uma textura e a gente pode estar manipulando essa textura independente desta outra aqui, ok? Tá? Então isso é uma outra forma que nós aprendemos de conseguir aí estar manipulando texturas de forma independente no nosso objeto, né? É lógico que à medida que formos trabalhando aí com objetos mais complexos, né? Então o cubo é um objeto simples, né? Da gente estar aplicando textura e tá, enfim, demonstrando o programa. Mas à medida que vocês forem aí se acostumando com isso, comecem a ir para objetos um pouco mais complexos, né? E é só a experiência realmente que vai nos trazer aí a perfeição para a utilização do programa. Até aqui aprendemos então uma forma diferente em relação a podermos estar aplicando imagens em nossos objetos de uma forma mais controlada, né? Quando aplicávamos aí uma única textura, como foi demonstrado na aula passada, vocês então perceberam que nós conseguíamos aplicar a imagem corretamente para uma face, mas a outra face ou outras faces não tinham controle, né? Nós tínhamos aí a imagem invertida. Foi isso que eu demonstrei aí na primeira parte desse capítulo. Agora vamos aprender a trabalhar então com mapeamento UV. Então, à medida que os programas de computação gráfica foram evoluindo, né? Esses programas aí de modelagem 3D, de renderização, foram evoluindo, surgiu então a descoberta de uma outra forma onde nós poderíamos aplicar
essas texturas de uma forma muito mais simples. O mapeamento UV, essa sigla UV, ela vem das coordenadas U e V, né? Então vou abrir aqui um Paintbrush. Bom, pessoal, as coordenadas UV é basicamente isso que nós estamos vendo aqui na tela, tá? Então nós temos aqui a coordenada V, que é uma coordenada o quê? Vertical. E nós temos uma coordenada U, que é uma coordenada aqui, no nosso caso, horizontal. Então essas duas coordenadas, elas vão nos dar aqui um ambiente bidimensional. Exatamente como nós temos aí os nossos eixos cartesianos, né? Onde nós temos neste eixo aqui a coordenada Y e aqui a coordenada X. É exatamente a mesma coisa, tá? E esse plano bidimensional, ele vai servir aí para a gente poder estar colocando as imagens que vão estar revestindo o nosso objeto, ok? Por isso que esse mapeamento se chama mapeamento UV. Entenderam? Então, qual é a missão desse sistema? Nós temos que pegar o nosso objeto e nós vamos abrir o nosso objeto num plano bidimensional. E aí o Blender ele tem algumas ferramentas que vão permitir a gente estar fazendo isso. Parece um pouco complexo, mas não é, é bem simples. Vamos colocar aqui no modo aramado, né? Vamos apagar aqui o objeto, então vamos entrar aqui no modo de objeto, deletar este objeto e vamos colocar no modo topo e vamos criar novamente o cubo. Ou vamos criar aqui então novamente um cubo. Ok? Então temos aí o cubo criado. As lâmpadas já estão bem posicionadas, porque já tínhamos feito da outra vez. Vamos só checar se estamos vendo bem todas as faces, ok? Muito bom. E agora, vamos colocar aqui na visão frontal, né? E agora nós vamos começar a brincar com isso, tá? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o mapeamento. Vamos passar aí as coordenadas para o Blender para a gente poder estar fazendo este mapeamento, tá? E uma primeira coordenada que a gente vai precisar passar para ele é como poderíamos estar aí recortando o nosso cubo para que ele possa ser aberto e observado exatamente como se a gente estivesse observando ele numa folha de papel, tá? Num ambiente bidimensional. Bom, para isso nós vamos precisar aqui abrir uma segunda janela. Então vamos clicar aqui nesse íconezinho, vamos arrastar. Esta foi uma das primeiras aulas que nós tivemos no curso de Blender, né? Onde nós aprendemos aí a estar abrindo outras janelas. E nessa janela aqui da direita nós vamos pedir para que seja visualizado o editor de imagens EUVs. Bom, aqui ele apareceu já com uma imagem que estava renderizada. Se acontecer isso para vocês também, cliquem aqui nesse xizinho, tá? Para desvincular, ok? E aí vamos ter este tipo de imagem aqui na nossa telinha, ok? Vamos aumentar um pouquinho. Bom, o primeiro processo é a gente conseguir colocar a imagem do nosso cubo num plano bidimensional. Então, só para a gente poder ter uma ideia de como o Blender, sem nenhuma informação, poderia estar fazendo isso, eu vou entrar agora no nosso modo de edição, ok? Modo de edição, tá? E aí, quando entramos nesse modo de edição, vocês vão perceber que aqui aparece uma guia sombreamento e UVs, ok? Tá. É muito importante que o cubo esteja aqui, ó, totalmente selecionado. Então vou pressionar a tecla A de modo que fique desta forma e ele esteja aqui totalmente selecionado. E aqui nesta área de UVs, na parte mapeamento UV, no botão desdobrar, no inglês esse botão é unwrap, ok? E uma vez apertando esse botão, nos aparece aqui diversas opções para a gente poder fazer o desdobramento, esse processo de desdobrar, que você vai entender com calma um pouco mais à frente.
Nesse primeiro momento, nós não passamos nenhuma coordenada para o nosso objeto. Vamos utilizar este recurso aqui, ó, projeção UV inteligente, tá? Então o Blender sozinho, ele vai fazer aqui alguns cálculos, tá? Deixe as opções aqui, limite angular em 66, margem das ilhas em 0, peso de área em 0, deixa clicado aqui marcado corrigir aspecto e esticar a saída final das UVs também aqui selecionada, tá? Então vamos deixar a janela da forma como está aqui, vamos clicar em OK, tá? E agora vocês vão observar que aqui nessa janela onde tínhamos esse mapa UV aqui, apareceram esses montes de quadrados aqui, perceberam? Tá? O que são esses quadrados, tá? Todos esses quadrados são as faces que existem no nosso cubo, né? Quantas faces nós temos aqui no nosso cubo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, de lado aqui são 4. Uma em cima 5 e outra embaixo 6. E se olharmos aqui temos 6 faces, né? Cada uma destas faces que está aqui no nosso cubo, ela está representada neste nosso mapa, no nosso mapeamento UV. Perceberam? Tá? Ah, eu não sei qual que é cada uma delas, a gente pode descobrir isso facilmente. Vamos desmarcar o nosso cubo e agora vamos selecionar uma face por vez. Se eu selecionar esta daqui, aparece a posição da face aqui. Se eu selecionar outra e outra, nós observamos a posição de cada uma dessas faces, dessas 6 faces do nosso cubo. Perceberam? Tá? Legal. E para que serve tudo isso? Isso vai servir para a gente poder colocar imagens aqui e podermos estar alocando essas imagens exatamente como precisaríamos para poder estar aí revestindo o nosso cubo, tá? E só que isso ainda acaba sendo um pouco complexo, né? A gente ainda não tem muita noção da forma como foi aberto esse cubo aqui, né? Então, existe aí um recurso que veio para facilitar esse desdobramento do nosso objeto numa face, num plano bidimensional como esse aqui, tá? E aí nós vamos utilizar agora esse recurso para poder fazer isso. Um pouco mais à frente a gente vai conseguir entender nitidamente, bem claramente, por que estamos fazendo tudo isso, tá? Mas vamos seguindo aqui, acompanhando o meu raciocínio, ok? Bom, nós temos um cubo aqui, né? E esse nosso cubo, ele não tem até o momento nenhum parâmetro que nós passamos, a não ser a forma automática de fazer esse desdobramento para cá, né? E nós vamos agora passar algumas coordenadas para o Blender poder entender como que ele pode estar abrindo esse cubo nesse plano aqui, ok? Então nós vamos aqui utilizar um recurso onde nós vamos marcar linhas de corte, tá? Então agora aí na tela eu estou te mostrando o cubo inteiro, tá? Eu fiz aí um videozinho animado no próprio Blender, né? Onde estamos vendo aí o cubo inteiro, né? E nesse momento eu vou fazer o corte numa única face para que ela possa ser desdobrada e aberta no meu plano, tá? Muito bem, isso que a gente viu agora aí no vídeo, nós vamos passar essa coordenada para o Blender, tá? Então nós vamos desmarcar tudo, ok? E agora nós vamos entrar nesta opção, que é a opção de seleção de arestas, tá? Para que a gente possa estar aqui selecionando os cortes do nosso cubo. Então, pressionando a tecla Shift, nós vamos marcar esta e esta aresta aqui, ok? E agora imagine que nós passássemos aqui um estilete cortando
o nosso cubo de papel exatamente neste canto aqui do nosso cubo, neste outro canto aqui, nesta outra aresta e nesta aqui. O que aconteceria com o nosso cubo de papel? Exatamente o que vai acontecer agora nesta pequena animação que eu fiz no Blender. Nós poderíamos então pegar este lado do cubo e desdobrar ele para o nosso plano. Exatamente o que vocês estão vendo aí, perceberam? Muito bem. Agora temos uma outra área do cubo que ainda está montada, né? Que nós precisamos também estar aí abrindo para o nosso plano bidimensional. Então, para isso, vamos continuar pressionando a tecla Shift e com o botão direito do mouse, vamos selecionar agora esta e esta outra. E agora teríamos uma segunda aba do nosso cubo que poderia estar sendo aberta. O nosso cubo ficou parecendo aí uma caixa sem dois lados, né? E aí vamos então fazer mais um corte, ok? Na verdade, quando eu digo para vocês um corte, é simplesmente a nossa seleção de arestas. É isso que eu estou fazendo. O corte é uma pequena analogia para a gente conseguir compreender o que estamos fazendo. Então, neste lado aqui, pressionando ainda a tecla Shift, vamos marcar a última aresta. Desta forma aqui, nós conseguimos abrir o nosso cubo totalmente. Observem agora aí no vídeo e vocês vão ver que nós conseguiríamos então abrir o nosso cubo completamente num plano bidimensional. E é o que vamos fazer agora. Clicando neste botão aqui, marcar as costuras, nós estamos justamente informando isso para o Blender, que o nosso objeto vai ter um corte nesta face aqui, né? Um outro corte nesta face aqui e mais um corte nesta última aresta aqui. Então vamos clicar neste botão marcar as costuras e nesse momento essa seleção ela ganhou uma cor vermelha, tá? Eu vou desmarcar a nossa seleção para sair esse laranja e desmarcando isso, pressionando o botão A, nós temos aí o nosso cubo com essas linhas vermelhas, que é justamente para mostrar para a gente que existe uma marcação de costura no nosso cubo. Se precisássemos cancelar isso, simplesmente clicaríamos neste botão. Só que se clicarmos neste botão agora sem nenhuma seleção, ele não vai limpar nada. Ele só limpa a costura naquilo que selecionamos. Então precisaremos estar aí apertando a tecla A para a gente poder selecionar o nosso cubo na sua totalidade, né? E aí, ao clicar limpar as costuras, agora sim nós removemos a marcação dessas costuras, tá? Eu fiz isso só para vocês entenderem como a gente consegue marcar e como a gente pode estar aí desmarcando isso, tá? Então, rapidamente, agora eu vou utilizar a tecla Ctrl, tá? Então eu vou marcar essa primeira aresta, pressionando a tecla Ctrl eu marco aqui. Então nós já selecionamos deste lado. Pressionando agora a tecla Shift, eu faço a primeira marcação aqui e com a tecla Ctrl a segunda marcação. Lembrando, como foi tratado logo no comecinho do Blender, quando pressionamos a tecla Ctrl, ele liga uma marcação com a outra, por isso que ele acaba fazendo essa seleção de uma forma mais rápida, tá? Isso é para a gente ver as duas formas também de poder estar selecionando. E agora vou com a tecla Shift marcar novamente esta aresta aqui, ok? Temos esta seleção e com esta seleção vamos clicar aqui marcar as costuras e novamente temos o nosso cubo com as costuras marcadas. Muito bem, agora nós vamos ter que selecionar todo o objeto pressionando a tecla A. E agora nessa parte aqui de desdobramento nós vamos clicar no primeiro botão desdobrar e na primeira opção dessa lista que se abriu,
que é também desdobrar. Só que desta vez ele vai realizar esse processo de desdobramento nesse mapeamento V, respeitando estas costuras que nós fizemos aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. E aí temos agora o nosso cubo aberto de uma forma muito mais fácil da gente poder compreender onde estão cada uma destas faces. Vejam, sem pensar muito, nós conseguimos entender que esta face que está aqui, vou desmarcar aqui a seleção só para a gente poder ver o cubo selecionado, tá? Mas essa face que está aqui no meio é justamente essa face que está aqui embaixo, não é? E vocês lembram que nós fizemos aí um corte desta face aqui, não fizemos? Muito bem, se gostaríamos de ver onde está esta face, nós poderíamos estar selecionando o modo de seleção por faces e selecionar esta face aqui. E nós conseguimos compreender que esta face que está aqui, ela está posicionada neste local no nosso mapeamento. Da mesma forma, do outro lado, nós, antes até de marcarmos esta face, nós vamos entender agora que essa face provavelmente ela vai estar aqui, ó, nesta posição aqui, ó. Perceberam? A face aqui de baixo, ela vai estar no meio dessas duas. Ok? E aí temos mais uma face aqui, que ela é aberta deste lado aqui. E como a linha de corte foi feita nesta posição, temos aqui duas faces que continuam juntas e também ligadas à nossa base de baixo, né? A nossa base inferior aqui. Então, essa face está localizada aqui, esta outra lá em cima e essa daqui é aquela nossa base de baixo. Selecionando todo o cubo, nós temos então esse desdobramento do nosso objeto numa única face, tá? Então, aqui temos uma imagem bidimensional com tudo o que precisamos para poder revestir aqui o nosso cubo. E para que fizemos isso daí? Para a gente poder estar fazendo aí um trabalho de edição de imagem, onde vamos preparar isso daqui para poder receber a textura correta do nosso cubo. E aí eu imaginei que, para um exemplo mais fácil, num primeiro entendimento, vamos fazer aí um mapeamento de dado no nosso cubo, porque o dado já tem o formato aqui de cubo, né? E ele é um bom exercício porque nós vamos precisar estar aí colocando desenhos, né? Que são aquelas bolinhas que vão marcar aí os números do dado, uma única para cada face do nosso cubo, né? Então teríamos aí o número 1, número 2, 3 e aí vai, até 6. Bom, para a gente poder então fazer esse trabalho gráfico agora, para a gente poder estar trabalhando aí com uma textura bem elaborada, nós precisamos salvar essa imagem aqui em um arquivo. E aí nós temos uma forma de estar exportando isso daqui no formato de imagem, que é clicando aqui nessa guiazinha aqui embaixo, UVs, ok? Então, clicando aqui, nós vamos acessar essa primeira opção aqui, que é exportar esquema UV. Eu tenho uma pasta chamada capítulo 9 e nessa pasta eu vou colocar aí um nome para o nosso arquivo. Eu vou chamar ele de dado e ele vai ser salvo aí com uma extensão .png. Uma vez dado o nome para o arquivo, vamos clicar aqui no botão exportar esquema UV e agora podemos abrir essa imagem com um editor gráfico. Bom, como a gama de editores gráficos é muito grande, eu vou abrir aí no editor gráfico que a maioria das pessoas que tem o Windows deve ter, que é o próprio Paintbrush. Então muitos exercícios que eu faço aqui com vocês, eu uso recursos do próprio computador, acreditando que a gente tem aí
todos nós esse editor. Vamos abrir aqui uma pasta e aqui temos a pasta com todas as imagens e uma delas é esse dado.png. Vou clicar com o botão direito em editar e aqui eu abri essa imagem com o próprio Paintbrush do Windows, ok? E agora nós temos aqui uma imagem com as linhas, e essas linhas determinam o que pra gente? A posição das faces do nosso cubo. E agora ficou muito mais fácil pra gente poder estar fazendo um trabalho gráfico aqui, pra gente poder estar aí marcando as numerações do nosso dado. Olha que legal. Então eu vou fazer esse trabalho agora, e aí eu vou fazer o seguinte, tá? A gente, quando a gente tenta fazer um trabalho profissional, a gente tenta ser o mais profissional possível em cada etapa do nosso projeto, certo? Então eu poderia estar aqui fazendo um trabalho manual de marcação desses pontinhos que vão marcar aí o nosso dado, ok? Só que sem uma coordenada, como estamos trabalhando aqui no Paintbrush, e o Paintbrush ele é um editor gráfico que não tem lá muitos recursos, né? Então nós vamos precisar fazer aí algumas engenhocas um pouco criativas para a gente poder ter uma marcação bem legal de dado, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou selecionar um quadrado. Como o cubo ele tem as faces exatamente iguais, eu entendo que todos esses quadrados têm o mesmo tamanho. Então vou pegar aqui um de exemplo, vou arrastar ele aqui para o lado, né? Isso é uma área que a gente não vai estar utilizando na hora de aplicar isso no nosso objeto, então não existe nenhum problema da gente estar utilizando aqui. E agora eu vou fazer umas pequenas marcações nele para a gente poder aí estar achando, por exemplo, o centro desse quadrado, né? Deixa eu mudar a linha aqui para uma linha mais fina. A coloração, aí vamos lá, a gente vai querer utilizar o que? As bolinhas de repente marcadas em preto, né? Então eu vou usar uma linha aqui, uma outra cor. Depois vocês vão entender direito por que eu estou fazendo isso, tá? E aí eu vou usar a minha criatividade, tá? Então é a minha experiência que vai me ajudar agora para poder fazer uma marcação perfeita aqui para o nosso dado. Eu vou marcar aqui então uma linha em diagonal, tá? Agora eu vou vir aqui no outro canto, tá? E aí, com uma certa precisão, nós descobrimos a posição central da nossa face do dado. Agora eu vou fazer uma linha completamente horizontal aqui. E com as setinhas do teclado eu vou descer essa linha até que ela passe pelo centro da face do nosso dado aqui. Feito isso, eu vou agora achar a metade dessa posição que está aqui, ok? Então, novamente, vamos fazer aqui um traçado. E com a marcação de duas diagonais, a gente vai achar aqui, ó, o nosso centro, tá? Isso eu estou fazendo aqui, gente, que é para um aspecto da gente ter uma precisão legal na marcação dessas esferas, dessas circunferências que vão marcar as numerações. Agora eu vou marcar uma linha aqui exatamente cortando o centro da minha face, né? Outra marcação que eu preciso ter aqui. Bom, para isso eu vou simplesmente aqui traçar uma linha vertical, né? E para a gente saber se ela é vertical, deixa eu traçar por aqui para a gente poder ver melhor, tá? Se a gente saber que ela não é vertical, ela não pode ter aí, ó, umas quebradas aí no decorrer no decorrer aí da sua direção, né? Ela não pode ter aí uns degrauzinhos que ele vai formando, tá? Então eu vou aí mexendo com o mouse até ver que ele está no formato reto. E agora eu posso estar aí movimentando essa linha, né? E estar aqui colocando ela numa posição, exatamente nessa posição da intersecção dessas duas diagonais aqui, né? E agora eu tenho o que? Uma marcação exatamente da onde? Da metade da minha face. Agora podemos fazer mais uma marcaçãozinha aqui.
E mais uma diagonal aqui também. Pronto. E agora podemos traçar uma linha reta aqui também, fazendo aquele esquema de não deixar nenhum degrauzinho, né, na nossa linha, tá, ó, tá retinha aqui, ok? E agora vamos colocar ela exatamente nesta posição centralizada aqui, ó. Ok? Bom, dessa forma aqui nós conseguimos todas as marcações que precisaríamos para poder fazer o desenho das bolinhas do nosso dado. Então vamos fazer agora uma circunferência. Bom, eu coloquei agora a marcação para a gente criar aqui uma circunferência com preenchimento na cor sólida. As duas cores eu coloquei aqui como preto, que são as cores das pontuações que eu quero fazer, né? E aqui eu vou abrir uma circunferência, né? Mais ou menos do tamanho que eu gostaria para colocar e fazer aqui as marcações do nosso dado, ok, pessoal? Tá? Então vamos ver aqui, tá tudo certinho, perfeito. Vamos agora selecionar isso, porque esse daqui vai ser o nosso modelo para todas essas marcações, né? Vamos aí estar tentando pegar aí perfeitamente essa seleção, porque isso vai nos auxiliar na hora da gente colocar ele no nosso cubo também, tá? Tudo isso é um pouco trabalhoso, porque eu quero fazer uma imagem legal, quero fazer aí um dado perfeitinho, tá? Quando a gente vai trabalhar aí, estamos com o objetivo de fazer um filme ou fazer uma imagem, a gente precisa usar de recursos. Muitas vezes você pode até deparar em algo parecido com o que estamos enfrentando aqui, né? Você vai num computador que tem o Blender, mas ele não tem nenhum programa de edição gráfica. Você está numa empresa, você está fazendo um trabalho e você está com as mãos atadas. Então, esse exercício que eu estou fazendo com vocês, eu poderia estar aqui utilizando. Eu tenho outros programas gráficos aqui que são mais poderosos, como, por exemplo, Photoshop ou então o Serif Photo Plus, tem o GIMP. Tem outros programas que a gente poderia estar trabalhando e que vão estar nos trazendo recursos, tá? Mas é legal a gente estar preparado para qualquer ambiente, né? E isso que nós estamos fazendo aí com Paintbrush, sem muitos recursos, tá? E mesmo a gente sem muitos recursos, com a criatividade a gente consegue fazer coisas bem legais, tá? Com a nossa circunferência aqui já selecionada, vamos apertar aí Ctrl C e Ctrl V, tá? E agora temos na nossa área de transferência uma cópia que vai vir sempre dessa imagem aqui, tá? A imagem, lógico, não está numa resolução muito legal. A gente poderia até estar redimensionando essa imagem para que ela tivesse uma resolução maior, não teria nenhum problema, desde que você mantenha aí a proporção de escala, né, dessa imagem, não há nenhum problema. Mas para o nosso exercício já vai servir bem, tá? E aí é importante que a gente entender que a gente tem marcações aqui do próprio Paintbrush, que são esses pequenos pontinhos, né, que marcam aqui o nosso centro horizontal e o nosso centro aqui vertical, né? E aí vamos coincidir essas marcações com essas linhas vermelhas que estão aqui, ó, tá? Então podemos também estar aí utilizando as teclas do nosso teclado, as setinhas, né? Para a gente poder estar aí direcionando da melhor forma possível. Pronto, já achamos uma marcação e agora vamos marcar as outras, né? Então nós temos aqui, ó, nós já temos a definição que precisamos, ok? Tá? Então nós temos aqui as nossas linhas em diagonais também, podemos usar essas marcaçõezinhas para poder ter um bom direcionamento. Podemos colocar outra aqui. E por último, a outra marcação aqui, ó. Tá? Então nós temos a marcação aqui na diagonal e nós temos essa marcação aqui na nossa linha horizontal, que vai nos servir para também, inclusive, balizar, a gente conseguir aí centralizar direitinho o desenho em cima da posição, tá? E aí temos
as marcações muito bem colocadas, né? Bom, agora para a gente ser um pouco mais prático, vamos fazer aí a seleção do nosso dado, até mais ou menos aqui, ok? Ctrl C, Ctrl V, vamos girar isso aqui por 180 graus e vamos colocar isso direcionado aqui. A nossa linha vermelha já está aqui, as linhas pretas também foram direcionadas, pronto. Bom, e aí você pergunta, bom, e essas linhas vermelhas? Agora nós vamos remover elas. Eu vou primeiro pegar aqui uma borrachinha com cor branca, né, branco de fundo. Vou passar ela aqui em volta primeiro, ó, para quebrar todos os complementos aqui que podem fechar áreas distintas. Tá, pessoal? Então agora já liberamos tudo. Vamos clicar aqui na cor vermelha, na seleção da cor que nós vamos utilizar, o baldinho e vamos. Bom, e agora a gente joga aí a cor branca, né? E pronto, temos o nosso, todas as bolinhas demarcadas do nosso dado aí. Ok, pessoal? Tá? Vamos apagar essa pequena imagem que está aqui. Opa, então uma seleção branca ainda. Pronto. E agora a gente vai fazer uma seleção interna dessa máscara aqui. Uma seleção bem alinhada com o tamanho da nossa face. Vamos fazer um Ctrl C e copiar isso aí para a área de transferência, Ctrl V. E agora simplesmente vamos marcar aí todas essas faces com o mesmo desenho, tá? Pronto, vamos afastar um pouquinho o zoom, tá? E aí nós temos aí o nosso dado. Bom, esse modelo que nós fizemos aqui, não vamos precisar mais dele, vamos deletar. E agora o processo é muito simples, né? A gente vai estar apagando algumas bolinhas para fazer os números do nosso dado, né? Mas todos eles estão exatamente na mesma posição. Então, vamos fazer aqui o número 6. Então agora temos a nossa imagem. Vamos clicar aqui em salvar. Salvamos o arquivo, tá? Então agora já temos a imagem aqui. E agora no Blender nós simplesmente vamos abrir essa imagem aqui no nosso mapeamento gráfico, tá? Antes disso, eu vou aproveitar aqui, vou colocar a opção da gente poder enxergar isso renderizado aqui. E agora vamos abrir essa imagem, tá? Então vou direcionar aí onde nós salvamos o arquivo dado. Ok? Se a gente entrar aqui em modo de... Desculpa, eu acabei colocando modo de renderizar, não. Teria que ser o modo aqui de texturas, tá? A gente já consegue ver essa imagem aí, ó, aplicada no nosso objeto, perceberam? Tá? Legal. E se você precisasse fazer aí algum ajuste, você pode estar fazendo ajustes a qualquer momento, tá? Por exemplo, vamos dizer que essa face que está aqui não está bem definida aqui na nossa imagem. Nós poderíamos, por exemplo, já que estamos aqui no nosso modo de edição, poderíamos desmarcar todo o cubo, selecionar apenas essa face aqui. E essa face que aparece aqui, ela está exatamente aqui, ok? Aqui poderemos pressionar a tecla A para selecionar todos os vértices que compõem esta máscara, tá? E aí, por exemplo, poderemos estar rotacionando isso daqui para poder fazer esses ajustes. Esse é só um exemplo, tá? Então, eu vou apertar aqui a tecla R. E aqui, olha, eu estou rotacionando essa imagem e vocês observam que ela também está girando aqui dentro do nosso cubo. Perceberam? E aí nós conseguimos ver ao mesmo tempo como esta posição está ocasionando aqui no nosso objeto.
ok? Então podemos aí estar fazendo os ajustes necessários. Ah, não queria que estivesse nesse ângulo, gostaria de rotacionar para o ângulo daqui, enfim. Você pode estar fazendo esse ajuste de uma forma individual, né? Nós poderíamos selecionar aqui outra face do nosso objeto e aqui estar marcando estas faces e também, por exemplo, alterando a escala. Então com a tecla S eu poderia estar aqui ajustando essa escala também, ok? Então a gente pode estar, por exemplo, mexendo aqui a gente poderia estar mexendo na escala, né? E a gente vê aí na face essa pequena modificação, ok? Deixa eu rotacionar um pouco aqui e vou mostrar para vocês que apenas é essa face que está sendo modificada, tá? Ó, as outras continuam estáticas, tá? Então eu posso estar fazendo aqui todos os ajustes necessários, utilizando a tecla G, que é o Grab. A gente também pode estar aí movimentando isso daí e posicionando essa única face aqui na nossa imagem, tá? É lógico que todo esse processo que nós fizemos, ele é muito mais prático, né? Você já tem as marcações no nosso bitmap, né? De cada uma das faces do nosso dado, ok? Muito bem. Agora que já fizemos o mapeamento UV, se faz necessário lembrar que isso ainda não está fazendo parte na parte de renderização do nosso objeto. Se nós tentarmos fazer aqui a renderização, a gente não consegue ver nada aqui, tá? Então existem aí algumas formas da gente estar utilizando esse mapeamento UV, ok? A primeira forma é a gente, com o dado selecionado, então vamos marcar todo o objeto, tá? Aqui eu marquei todo o objeto. E entrando na nossa guiazinha de materiais, poderíamos estar aqui criando um material novo, né? E nesse material novo, deixa eu primeiro mudar aqui para a forma de renderizar, para a gente ver que ao selecionar a opção, vamos ver a imagem do dado aqui aplicado ao objeto, tá? Então uma primeira opção que nós temos, após criarmos um material novo, é a gente marcar aqui, ó, essa opção texturas de face, ok? Se vocês olharem o texto descritivo, ó, substitui a cor de base do objeto com a cor da imagem nas texturas dos mapas UV. Então, se marcarmos ele, nós conseguimos ver aqui, ó, o objeto com a nossa imagem do mapeamento UV aplicada sobre ele. E agora sim, ao renderizarmos isso daqui, agora conseguimos ter essa imagem no objeto. Uma outra forma é a gente estar aplicando isso como uma textura, né? Então vamos desmarcar essa opção aqui, tá? Nesse momento perdemos novamente a visualização dessa imagem no objeto e agora vamos criar aqui uma textura. Vamos selecionar esse arquivo que nós criamos, que é o dado. E nesse momento a gente já consegue ver aí a textura do dado, né? E por que nós conseguimos ver, tá? Porque por definição ele já entrou, né, como um mapeamento UV, ok? Do tipo de projeção achatar, e ele está usando as coordenadas do mapeamento UV. E aí vocês podem perceber que todas as faces do meu cubo, né, elas estão com o mapeamento que nós definimos. Agora poderíamos, por exemplo, fazer aquela parte da geometria, né, que é a parte da textura, né, da profundidade. Então poderíamos aqui fazer com que o nosso dado tenha essa característica de textura, né, exatamente como um dado de plástico, né, aqueles infantis que a gente vê nos jogos, aqueles jogos da Grow, por exemplo. A gente
estaria verificando aí a mesma característica, né? Outra coisa que poderíamos estar modificando aqui é no caso do especular. A gente poderia estar definindo para que ele tenha essa coloração interna aqui de uma forma mais negra, né? Então vamos marcar aqui a cor e agora teríamos aí o nosso dado completamente já feito, bem feito, né? E aí você deve estar pensando assim, poxa, tem umas linhazinhas pretas aqui que não estão muito legais, né? Então a gente poderia também estar lá abrindo essa nossa imagem no Paintbrush, né? E poderíamos estar aí eliminando essas marcaçõezinhas que estão aqui, ó. A gente não precisa mais delas, né? Nós já criamos a nossa imagem, então não precisamos mais desses limitadores aqui, tá? Porque isso acaba entrando na imagem lá do nosso objeto, tá? Ou poderíamos então estar aí modificando na hora de aplicar, utilizando o recurso da escala e estar definindo um tamanho um pouco maior dessa imagem, de forma que a nossa imagem não fosse utilizada até aquela área onde aparecem as linhazinhas, tá? Bom, vamos salvar. Ok? Vamos recarregar esta imagem. E aí conseguimos observar que aquela linhazinha preta que estava no nosso cubo, né, no nosso dado, ela agora sumiu. Podemos estar renderizando. E aí temos o resultado final do nosso objeto. Ainda assim, ainda ficou, olha, uma linhazinha aqui, hein? Não conseguimos retirar tudo. Vamos abrir novamente. Só que eu vou abrir agora com algum outro editor para poder verificar o que pode estar acontecendo. E aí então temos o nosso dado já completamente renderizado. Ok, pessoal? Então ele está aí agora sem nenhuma linha negra aí nos cantos, né? Nós removemos aquela marcação, ok? E aí podemos ter a imagem de uma forma mais corretamente aplicada, né? Tá? Legal. Bom, e agora fica livre para vocês poderem aí fazer diversas brincadeiras, conhecer bastante esse recurso do mapeamento UV. Eu vou fazer uma brincadeirazinha só aqui, tá? Eu vou editar isso e vou editar este camarada aqui. Vou copiar esta imagem que está aqui. E aí eu vou colar esta imagem aqui no nosso mapeamento. Vou colocar vamos dizer que eu gostaria de colocar esta imagem aqui numa direção. Deixa eu só colocar ela numa seleção transparente, cor de fundo branco, pronto, ok. E agora poderíamos, por exemplo, ter toda a facilidade. Vamos dizer que eu tivesse um desafio de colocar esta imagem. Eu poderia estar agora com muita facilidade redirecionando isso, né? Poderia estar colocando aqui, enfim.
eu tenho toda a mobilidade que eu precisaria ter para poder estar fazendo aí um trabalho aqui de posicionamento da imagem, da textura no nosso objeto, com uma forma e uma precisão muito maior do que o que tínhamos até antes de começarmos este capítulo, ok? E aqui temos a imagem então já aplicada, né? Vocês viram que foi muito fácil colocar isso aqui, né? Com muita facilidade, coisa que não teríamos antes, né? Aí você pode até me perguntar, poxa, mas eu gostaria de que isso estivesse nesse sentido e com os pontinhos em cima e embaixo, por exemplo, né? Só para a gente poder exercitar um pouco mais. Então eu poderia colocar aqui em modo sólido, desmarcar toda a seleção, marcar apenas esta face, né? Agora sim, poderia colocar ele no modo de texturas aqui para a gente poder estar visualizando. E neste quadro aqui, selecionar todo o quadrado e fazer aí a rotação, né? Olha só, poderíamos fazer aí dar uma característica um pouco mais moderna no nosso dado, né? Poderíamos estar rotacionando isso aqui de uma outra forma, por exemplo, como deixar aqui, por exemplo, né? E aí nós teríamos a conclusão do nosso projeto e conseguimos facilmente atingir o nosso objetivo. Perceberam? Tá? Eu espero que tenha sido bem produtiva essa aula, eu espero que você tenha curtido bastante, que tenha aberto bem os seus horizontes agora nesse momento. E vamos então encerrando o nosso capítulo 9, essa segunda parte, com essa parte do mapeamento. Já tivemos uma aula bastante extensa, né? Envolvendo apenas texturas, né? A maioria das ações que fizemos aqui foi relacionadas às texturas. E na nossa próxima aula vamos para o capítulo 10, onde vamos aprender a trabalhar com cenas e camadas. Muito obrigado por sua presença até aqui no final. Para aqueles que gostaram, não esqueçam de deixar aí o meu joinha. Para aqueles que começaram esse curso a partir deste capítulo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, porque assim que eu estiver publicando um novo vídeo, você poderá ser avisado. Nos veremos então no capítulo 10. Um abraço a todos e até a próxima.